Segundo Samuel. Capítulo 3. Ora, houve uma longa guerra entre a casa de Saul e a casa de Davi, porém Davi se fortalecia cada vez mais, enquanto a casa de Saul cada vez mais se enfraquecia. Nasceram filhos a Davi em Hebron. Seu primogênito foi Anon, de Ainoã, a Gisraelita. O segundo Quiabe, de Abigail, que fora mulher de Nabal, o Carmelita. O terceiro Absalão, filho de Maca, filha de Talmai, rei de Gesor. O quarto Adonias, filho de Agite. O quinto Cefatias, filho de Abital. E o sexto Itrião, de Eglá, também mulher de Davi. Estes nasceram a Davi em Hebron. Enquanto havia guerra entre a casa de Saul e a casa de Davi, Abner ia se tornando poderoso na casa de Saul. Ora, Saul tivera uma concubina, cujo nome era Rispa, filha de Aías. Perguntou, pois, Isbosete a Abner: por que entraste a concubina de meu pai? Então Abner, irando-se muito pelas palavras de Isbosete, disse: sou eu cabeça de cão, que pertence a Judá. Ainda hoje usou de benevolência para com a casa de Saul, teu pai, e para com seus irmãos e seus amigos, e não te entreguei nas mãos de Davi. Contudo tu hoje queres culpar-me no tocante a essa mulher. Assim faça Deus a Abner, e outro tanto, se, como o Senhor jurou a Davi, assim eu não lhe fizer. Transferindo o reino da casa de Saul, e estabelecendo o trono de Davi sobre Israel, e sobre Judá, desde Dan até Berseba. E Isbosete não pôde responder a Abner mais uma palavra, porque o temia. Então enviou Abner da sua parte mensageiros a Davi, dizendo: de quem é a terra? Comigo faze a tua aliança, e eis que a minha mão será contigo, para fazer tornar a ti todo o Israel. Respondeu Davi: está bem, farei aliança contigo, mas uma coisa te exijo: não verás a minha face, se primeiro não me trouxeres Mical, filha de Saul, quando vieres ver a minha face. Também enviou Davi mensageiros a Isbosete, filho de Saul, dizendo: entrega-me minha mulher Mical, que eu desposei por 100 prepúcios de filisteus. Enviou, pois, Isbosete, e atirou a seu marido, Baltiel, filho de Laís, que a seguia, chorando atrás dela até Baurim. Então lhe disse Abner: vai-te, volta. E ele voltou. Falou Abner com os anciãos de Israel, dizendo: de há muito procurais fazer com que Davi reine sobre vós. Fazei-o, pois, agora, porque o Senhor falou de Davi, dizendo: pela mão do meu servo Davi livrarei o meu povo da mão dos filisteus e da mão de todos os seus inimigos. Do mesmo modo falou Abner a Benjamim, e foi também dizer a Davi, em Hebron, tudo o que Israel e toda a casa de Benjamim tinham resolvido. Abner foi ter com Davi, em Hebron, com 20 homens, e Davi fez um banquete a Abner e aos homens que com ele estavam. Então disse Abner a Davi: eu me levantarei, e irei ajuntar ao rei meu senhor todo o Israel, para que faça aliança contigo, e tu reinarás sobre tudo o que desejar a sua alma. Assim despediu Davi a Abner, e ele se foi em paz. Eis que os servos de Davi e Joabe voltaram de uma sortida, e traziam consigo grande despojo, mas Abner já não estava com Davi em Hebron, porque este o tinha despedido, e ele se fora em paz. Quando, pois, chegaram Joabe e todo o exército que vinha com ele, disseram-lhe: Abner, filho de Ner, veio ter com o rei, e o rei o despediu, e ele se foi em paz. Então Joabe foi ao rei, e disse: que fizeste? Eis que Abner veio ter contigo, porque, pois, o despediste, de maneira que se fosse assim livremente. Bem conheces a Abner, filho de Ner, ele te veio enganar, e saber a tua saída e a tua entrada, e conhecer tudo quanto fazes. E Joabe, retirando-se de Davi, enviou mensageiros atrás de Abner, que o fizeram voltar do poço de Sira, sem que Davi o soubesse.
Quando Abner voltou a Hebron, Joabe o tomou à parte, à entrada da porta, para lhe falar em segredo, e ali, por causa do sangue de Azael, seu irmão, o feriu no ventre, de modo que ele morreu. Depois Davi, quando o soube, disse: inocente para sempre sou eu, e o meu reino, para com o Senhor, no tocante ao sangue de Abner, filho de Ner. Caia ele sobre a cabeça de Joabe e sobre toda a casa de seu pai, e nunca falte na casa de Joabe quem tenha fluxo, ou quem seja leproso, ou quem se atenha a bordão, ou quem caia a espada, ou quem necessite de pão. Joabe, pois, e Abisai, seu irmão, mataram a Abner, por ter ele morto a Azael, irmão deles, na peleja em Gibeão. Disse Davi a Joabe e a todo o povo que com ele estava: rasgai as vossas vestes, cingi-vos de sacos e de pranteando diante de Abner. E o rei Davi ia seguindo o féretro. Sepultaram Abner em Hebron, e o rei, levantando a sua voz, chorou junto da sepultura de Abner, chorou também todo o povo. Pranteou o rei a Abner, dizendo: devia Abner, porventura, morrer como morre o vilão? As tuas mãos não estavam atadas, nem os teus pés carregados de grilhões, mas caíste como quem cai diante dos filhos da iniquidade. Então todo o povo tornou a chorar por ele. Depois todo o povo veio fazer com que Davi comesse pão, sendo ainda dia, porém Davi jurou, dizendo: assim Deus me faça e outro tanto, se, antes que o sol se ponha, eu provar pão ou qualquer outra coisa. Todo o povo notou isso, e pareceu-lhe bem, assim como tudo quanto o rei fez pareceu bem a todo o povo. Assim todo o povo e todo o Israel entenderam naquele mesmo dia que não fora a vontade do rei que matassem a Abner, filho de Ner. Então disse o rei aos seus servos: não sabeis que hoje caiu em Israel um príncipe, um grande homem? E quanto a mim, hoje estou fraco, embora ungido rei. Estes homens, filhos de Zeruia, são duros demais para mim. Retribua o Senhor ao malfeitor conforme a sua maldade,